Estimados participantes do terceiro simpósio de pesquisa em educação para a ciência. Eu sou a professora Judith Scherer-Wenzel, sou professora da UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, do Rio Grande do Sul. Atuo no programa de pós-graduação em ensino de ciências e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Um estudo sobre a formação continuada de professores da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Essa pesquisa foi desenvolvida juntamente com a licencianda em Química, Vanessa Neufeld, licencianda aqui da UFFS. A formação continuada, ela existe tanto para atender demandas de conhecimentos dos professores que não foram contemplados na sua formação inicial e também para dar mais sentido à sua prática pedagógica e, com isso, fortalecer aspectos da profissionalização docente. Rosa e Schnettler apontam 3 razões para os professores buscarem a formação continuada. Uma delas consiste em que os programas de formação continuada devam contemplar as necessidades formativas dos professores e ainda a importância das pesquisas valorizarem os conhecimentos dos professores, qualificando assim a interação universidade-escola de forma coletiva e colaborativa. E ainda, para que nesses programas de formação continuada, os professores consigam superar então essa visão simplista de docência, compreendendo a docência como uma profissionalização, com os devidos saberes e conhecimentos inerentes a essa prática. Assim, o foco da presente investigação consistiu em compreender o que está sendo dito acerca da formação continuada de professores da área de ciências da natureza e suas tecnologias nas pesquisas em âmbito nacional. E, partindo desta investigação, comparar ou aproximar com alguns aspectos que são constituintes da experiência vivenciada no contexto do programa Ciclos Formativos em Ensino de Ciências e Matemática. O programa Ciclos Formativos em Ensino de Ciências e Matemática é uma formação continuada que está sendo desenvolvida desde o ano de 2010, aqui na UFFS, campus Cerro Largo. Ele consiste na tríade formativa, o que Zanon já apontou como uma qualificadora no processo de formação do professor, em que na tríade nós temos os licenciandos dos cursos de Química, Física e Ciências Biológicas, professores da educação básica e professores formadores que atuam na área do ensino na UFFS e que trabalham de forma colaborativa nesse processo de formação continuada. Também no contexto dos ciclos formativos, ao se trabalhar o processo da investigação, formação, ação, se aposta na escrita reflexiva em diários de formação, na escrita de relatos de experiência, num movimento que faz com que o professor se autorize a escrever e a ser protagonista da sua prática pedagógica. Esse movimento, então, possibilita uma ressignificação do ser e do fazer docente e consiste num contínuo da formação. Acerca da metodologia, apresentei pesquisa de cunho qualitativo e o método de análise que foi utilizado foi a análise textual discursiva. A ATD, ela é um processo que possibilita, então, a produção de significados mediante a impregnação intensa do pesquisador no corpus de análise, a partir da interpretação e da produção de argumentos. De acordo com Moraes, o primeiro passo é fazer a desmontagem dos textos. É o processo chamado de unitarização, na sequência, uma categorização e, em seguida, a elaboração do metatexto. Quanto ao corpus de análise, ele foi obtido a partir da busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações,
Nesta busca, usou-se como descritores as palavras ciências e formação continuada no título. O delineamento do tempo foi de 5 anos, e com isso foram encontrados, então, 32 trabalhos, sendo desses 12 teses e 20 dissertações. Pela leitura do trabalho e pelo processo da ATD, algumas categorias foram emergentes, como interação, reflexão, continuidade, atualização, avaliação da formação continuada, autonomia. E ainda, alguns trabalhos foram caracterizados como outros, pois não apresentaram proximidades com essas temáticas. Dentro dessas temáticas, interação, reflexão, continuidade, atualização e avaliação, autonomia se aproximam com a vivência dos ciclos formativos em ensino de ciências. Mas para o presente trabalho, escolhemos como categoria emergente para a escrita do metatexto a categoria interação. Apontamos que o professor assume pela interação um posicionamento que supera a passividade, pois coloca-se em movimento, em diálogo, em partilha com os demais. Esse movimento de interação supera o que Imbernon traz como uma limitação na formação do professor, que é o isolamento do professor. O professor, muitas vezes, de uma área, fica sozinho na escola. No processo de análise, foram identificados 2 movimentos de interação. A interação professor e professor pesquisador, ou seja, o professor formador, ao ir para a escola, trabalha de forma colaborativa com o professor da escola. E um outro movimento de interação foi uma interação de troca de experiências entre pares, num coletivo de professores que se organizam no contexto da formação continuada. Esse último aspecto, ele se mostra mais presente no contexto dos ciclos formativos, porque há esse movimento de compartilhar experiências, de diálogo formativo entre pares, o que também Persson e Gillies destacam como uma das categorias constitutivas desse processo formativo, que é o espelhamento de práticas, ou seja, permite que o professor, por meio de situações parecidas com as suas vivências, passa a refletir sobre a sua prática e, com isso, ressignifica a sua prática pedagógica. Então, o movimento de interação nesses diferentes coletivos a serem estabelecidos se mostra como importante aliado no processo da formação continuada. Com isso, apontamos algumas considerações. Apontamos para a importância do estabelecimento de espaços interativos que abrangem o coletivo, que valorizem o compartilhamento de ideias, a troca entre pares, o diálogo e a colaboração. Pelo processo interativo, é possível também aprimorar o processo de reflexão, a continuidade da formação, a constante atualização docente e a qualificação da autonomia do professor, num movimento que potencializa, então, a profissão docente. Algumas referências utilizadas em nosso trabalho. Agradecemos a oportunidade de dialogar e de apresentar a nossa pesquisa aqui no Simpósio de Pesquisa em Educação para a Ciência. O contato, endereço eletrônico. Muito obrigada e um bom evento a todos e a todas.